In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no 17º domingo depois de Pentecostes. Isto. Então, sabem que a gente não precisa colocar essas duas partes do Evangelho ou essas duas conversas de Jesus com fariseus. Aliás, na segunda nem se diz que havia algum doutor ali. Mas não se precisa colocar no mesmo dia, na mesma hora, viram? Não. São lembranças, são reminiscências, são recordações dos apóstolos, foram sendo juntadas e colocadas aí. Então, nessa primeira, temos aí um antigo mesmo problema. Né? No direito até tem uma disciplina, chama-se a hierarquia das leis. Né? A hierarquia das leis. E é importante porque usando da hierarquia das leis é que eu resolvi um caso dificílimo no exame de ordem. Né? Não se pode colocar uma lei federal acima da Constituição, uma lei estadual acima de uma federal. Não, tem Constituição, lei federal, estadual, tem uma hierarquia. Né? É claro que elas devem, e é por isso que elas são hierarquizadas, porque uma deve estar em consonância, em harmonia, umas com as outras. Né? É por isso que sofre a hierarquia. A mais elevada, a mais elevada é que deve dar sentido a todas as demais. A mais elevada deve dar o sentido a todas as demais. Então, a hierarquia das leis. Já um problema antigo que Israel, os doutores da lei, se defrontavam e discutiam das muitas leis. Né? Qual seria, afinal, a mais importante de todas as leis? Queridos, se já da lei positiva divina, o homem encontra dificuldade na hierarquização. E naquele tempo, imaginem hoje, imaginem agora, me lembrei, até foi por acaso, me lembrei de mergulho na viagem de volta, dessa grande viagem que ele fez no avião. Ele sem respeitar hierarquia nenhuma de leis, colocando no mesmo patamar o aborto e a expulsão dos migrantes. Para ele é a mesma coisa, expulsar um migrante ilegal que tenha vindo e fazer um aborto é tudo a mesma não tem hierarquia de lei nenhuma na cabecinha desse pobre, miserável homem. Então, é um problema grave, é um problema sério esse, viu? Problema sério esse. Vejam que estamos no momento, a maior gravidade. Vem, por exemplo, do lugar das leis da natureza, o lugar das leis climáticas. Sim. Qual é o lugar das leis climáticas? Diante de uma ciência que, aliás, é incipiente e insegura e ela mesma não tem as suas leis ainda formadas, né? E olha, o legislador vai legislando, vai. E se vamos falar na inteligência artificial, qual é o lugar das leis que regulam o uso da inteligência artificial? Então, agora, nos últimos dias, a grande importância da disciplina ou das leis que regulam o uso daquelas armas mais terríveis, aquelas que podem destruir. São todos os países mexendo nisso, viu? Todos os países, os grandes países mexendo nisso. Estados Unidos já mexeu, Rússia,
China, Coreia do Norte, tudo mexendo nas leis. Aliás, se de fato, como nos ensina hoje Jesus, as leis maiores, aquelas que dão sentidos a todos, é a da adoração a Deus e a do cuidado com o próximo, do amor para com o próximo. Como fica esse negócio dessas armas aí e dessas guerras que nós estamos assistindo? Né? Olha, queridos, agora se fala em ataque preventivo. Diz que Israel é famoso pelos seus ataques preventivos. Imagina que poderá ser atacado, então vai lá e antes de... Agora está se falando num ataque preventivo. Primeiro se falou da Rússia fazer um ataque preventivo. Agora se fala dos Estados Unidos fazer um ataque preventivo. Com aquelas bombas, com aquelas grandes, não é com qualquer espoleta, não, é com aquelas grandes, Onde fica, queridos, aquelas leis que estão no topo de todas as leis e das quais Jesus hoje nos fala? Onde fica? Que respeito há por Deus e pelo homem diante da situação que nós estamos presenciando, vivendo? Veja como é importante o tema. Os homens tinham que tomar consciência de que há uma hierarquia, né? E que a lei divina está acima da lei humana. E que a lei divina positiva, como essa que acabamos de receber na boca do nosso divino Salvador, né? Esta supera todas. Né? Amarás o Senhor teu Deus. E a semelhante a esta é ao próximo como a ti mesmo. O homem não pode promulgar uma lei que infrinja estas duas leis. Não pode. Essa lei é ilegítima. É ilegal. Oh, se fôssemos examinar isso nas nações, pense no Brasil, pense na Venezuela, na Nicarágua, pense nesse nosso mundo apodrecido, num comunismo crasso, né, em que se encontram as nações ditas populares e democráticas. Né? Pense. Que coisa terrível, que coisa tremenda, querido, tremenda. Mas é quando o homem aprenderá, afinal, não aprenderá jamais o homem que a hierarquia das leis, e que a mais importante de todas as leis é de adorar a Deus, e aquela que se lhe assemelha é o amor para com o próximo como a si mesmo. Não aprenderá jamais o homem isto? Essas leis em que se ufana o demônio e seus asseclas, que são as lideranças desse mundo, os sionistas, os maçônicos, essas leis não valem para nada. Não são nada, não são leis. Não são. Não obrigam a ninguém. Não obrigam. Porque estão desalinhadas com a cabeça de todas as leis. Está aí apresentada por nosso Senhor hoje no Evangelho. Está aí. Essas constituições, eu já o disse aqui quantas vezes, rasga essa Constituição inspirada na maçonaria, rasga e escreve outra. Agora veja se parte de princípios verdadeiramente cristãos. Esses acordos e essas alianças que os povos, que as nações fazem umas com as outras,
não passam de enganação, não passam de ludíbrio, de ganhar tempo para poder ter mais poder e se sobrepor ao inimigo. Não passam disso, não passam disso. Mas que valor tem isto? Valor nenhuma, nem legal, nem moral, não tem valor nenhum. E louvam-se os homens de terem milhares e milhares e milhares e milhares de leis que não servem a nada, não servem a nada. Grandes doutores que entendem de todas essas leis, que não servem a nada, porque os homens as fizeram para poder burlá-las. Fizeram-nas para poder infringi-las a toda hora e todo momento. Não são seguras, porque não respeitam o princípio delas. Então, está aí o grande problema atual, queridos, o grande problema atual. Mas o que eu queria mesmo examinar convosco é esse segundo encontro, o problema do Evangelho de hoje. Da pergunta que Jesus lhes faz. Quem é o Cristo? Que dizeis do Cristo? De quem é filho? De quem é filho? Queridos, Bom, eu já fiz um sermão essa semana, não sei se foi sexta, acho que foi sexta, sobre essa heresia, esse cisma, essa apostasia, esse indiferentismo religioso que demonstrou Francisco lá em Jacarta, lá na Indonésia, pelo menos em 2 ocasiões do seu trabalho, da sua viagem anti-apostólica, completamente anti-apostólica. Não me digam que isso é uma viagem apostólica. No site do Vaticano diz o maior missionário, mas missionário que prega o quê? Missionário que prega o quê? O quê? Esse homem é abominável. Abominável. Mas o que falta a esse homem é tantos católicos que não querem admitir aquilo que Paulo diz na epístola hoje, ut sint unum, para que todos sejam um. Um só Deus. Isso, mas pergunto, que conceito filosófico de Deus tem Jorge Mário Bergoglio? O que é Deus para este homem? Jamais terá ele lido, acaso, o catecismo da Santa Igreja Católica? Não aprendeu que Deus é um Espírito perfeito, todo-poderoso, sumamente bom e do qual vem todas as coisas? Um único Deus. E como? Olha, queridos, desculpe, mas não dá mais nem para falar. Ele desfaz completamente com a Santa Igreja Católica para admitir todas as outras religiões, que são mentiras, tradições humanas. Tantas delas são criadas por inimizade à única verdadeira religião, que é a católica. A única verdadeira religião é a católica. Não há salvação para os homens, senão na Igreja Católica. Esse homem nunca ouviu essas coisas, nunca ouviu essas coisas. Queridos, era preciso realmente Jesus. Era preciso realmente Jesus dizer da sua filiação e revelar-nos quem é o Messias, o Filho do Homem. Quem é?
Só Jesus poderia dizer a palavra final e cabal. Porque só ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que tem constantemente a sua face voltada para o Pai. Que é a imagem perfeita de Deus entre nós. Queridos, é preciso se convencer que Jesus é Deus. Jesus é Deus, sempre o foi. Antes da criação, na encarnação, no seu nascimento, ministério e na cruz. Jesus é Deus. Em todo esse tempo, ele é pequenininho, ele é Deus. Mas Deus de Deus, olha o altíssimo conceito de Deus que dizíamos. Ele é isto. Ele é isso no ventre da sua mãe, ele é isto no alto da cruz. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele foram feitas todas as coisas. Ele é Deus, Deus. Não existe outro, não existe outro. É como diz o apóstolo, os deuses dos pagãos são demônios. Os deuses dos pagãos são todos demônios. Só Jesus, nosso Senhor, é Deus. Só Jesus, nosso Senhor, é Deus. Mas se você está trocando isso por banana, trocando Deus por diabo... Mas e como é que esses católicos ainda aceitam pensar que esse homem é papa? Pensar que ele é sua santidade? Mas nunca o foi. Francisco, por nenhum segundo, sua eleição foi fraudulenta, completamente carcomida de nulidade desde o princípio, desde o início. Desde que arquitetada pelos seus perpetradores, porque ali já estava um desejo de destruição da Santa Igreja Católica. Deixa aí. Já estava o desejo de escolher um homem que viesse para destruir a Santa Igreja Católica. É nulo desde o início, desde antes de começar. Mas e como é que esses bispos, esses cardeais, esses padres não enxergam isso e continuam rezando missa una? Como é que esses fiéis que veem Maria, continuam indo nessa missa una com este demônio? Francisco é um demônio. Não sou eu quem o diz, hein? Isso está nas Sagradas Escrituras. Leiam capítulos 12 e 13 do livro do Apocalipse. Ele é a segunda besta. Que faz parte da tríade demoníaca. É isso que é Francisco. É isto. Mas ele quis dizer que todas as religiões têm o mesmo valor. É o mesmo valor. Não existe uma única religião verdadeira. São todas falsas. Todas cultivam demônios, até a Igreja Católica. Então ele chamou Jesus Cristo de um demônio? É isso que ele chamou? Esse homem não sabe o que diz. Aí diz com uma docilidade, com uma facilidade, que dá vontade de vomitar ao ouvir esse homem. Eu ouvi ele falando essas palavras em italiano, né? Dá vontade de vomitar esse homem. Deus me livre. Mas ninguém vai se levantar da Igreja Católica e dizer: eu não comungo com esse homem. Ele é um antipapa. Ele é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Mas ninguém vai, ouvindo todas essas...
Queridos, vejam, não, eu dizia, esses dias eu dizia, né? Tem que encerrar porque, enfim, é tanta coisa para dizer. E eu digo tanto, toda hora. Mas veja que o Caterron foi agora no último dia do ano que findou, né? 31 de dezembro, certo? Então, olha, este ano, quanta besteira já fez. Bom, já fez desde o início, já dizíamos já, da usurpação do trono mas agora ele se soltou mesmo. Imagina a perseguição que ele faz à igreja, a missa tridentina, então, a tradições custodes. Imagina o apoio que ele dá à agenda gay com o Fiducia Supplicans. Tudo oficial, tudo escrito lá nos livros oficiais daquela que era a Igreja Católica. Agora essa viagem, imagine tudo que ele está perpetrando com sim, isso é importantíssimo. E esse mês de outubro lá se faz a última reunião do sínodo da sinodalidade. E aqui a Amazônia, pensa que o Brasil fica para trás. A Amazônia é uma experiência piloto para a aplicação daquilo que se chega, inclusive do sacerdócio feminino, dessa missa translocada e inválida que eles querem. Estão celebrando lá, estão celebrando já. Já está ad experimentum, já está. E agora essa viagem, onde ele culmina com a pior das apostasias, a pior do indiferentismo religioso, explícito, expresso, dito assim com todas as letras, a heresia consumada, expressa. Mas então, como continuam esses católicos? Como continuam esses católicos? Não é possível, querido. Não é possível. Não é possível. Não reconhece Jesus como Deus. Não reconhece Jesus como o único Filho de Deus. Único Filho de Deus. De jeito nenhum. Não sabe o que significa esta filiação divina de Jesus? Absolutamente não sabe. Absolutamente não sabe. Então, queridos, de novo voltamos à epístola, ut sint unum, para que todos sejam um, que é o grande desejo de Jesus, a grande oração que ele fez na celebração da missa, o discurso eucarístico que Jesus fez na última ceia. Ut sint unum, para que sejam um. Conservemos nós, hein? Conservemos nós. Conservemos a fé católica, apostólica, romana. Conservemos nós. Conservemos a Santa Igreja Católica, porque isso aí não é, por mais que eles queiram, isso aí não é mais a Igreja Católica. Não é mais a Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Não é mesmo. Não é de verdade. Não é de verdade. Há tempo que deixou de ser. Conseguiram botar a igreja no chão. Somos uns poucos, os últimos, né? Os últimos. Né? Tudo isso tinha que acontecer para que se cumprissem as Escrituras. Estão se cumprindo. Cabalmente. Mas para que as Escrituras tenham que se cumprir, nós temos que nos manter fiel, mesmo na perseguição. Nós temos que nos mantermos fiel até o retorno de Jesus. E fazer com que ainda brilhe gloriosamente esta igreja neste mundo. Para que se cumpra as escrituras. Depende de nós. Essas escrituras, para que se
para se cumprirem, dependem de nós. Né? Tomemos consciência do nosso valor, da nossa importância e vamos lá, caprichar cada vez mais, né? Cada vez mais na fidelidade. Temos que caprichar cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.